Fala, nação atleticana! Não deu pra nós hoje, né? Duas rodadas aí fora de casa, a gente sabia que seria um jogo difícil, né? A ideia seria trazer pontos, mas não deu. Primeiro tempo do Atlético inaceitável, né? O Atlético jogou nada, Jadson muito mal, né? O primeiro gol foi uma bola errada dele. No contra-ataque o Galo fez o gol. Vamos falar muito desse jogo, né? O segundo tempo do Atlético competiu, tentou jogar, propôs o jogo, melhorou da água pro vinho. Mas, infelizmente, a gente, né, finaliza esses dois jogos fora de casa sem trazer nenhum ponto. Mas o importante vai ser o jogo contra a Chapecoense, que a gente tem que ganhar, né? Porque aí a gente se estabelece no campeonato de novo. E antes disso, de falar do jogo, né, queria agradecer aos inscritos, aos novos inscritos, mandar um abraço para vocês. Continua, gente, né? Se puder curtir esse vídeo para chegar para mais atleticano, fanático como eu, como você, e se inscrever no canal, que ajuda muito no crescimento. Agora vamos falar desse jogo, né, sua atleticana? O Atlético veio ali com um time, né? Speed Mendonça, Dudu, o Gilmar não jogou, porque daí o Odair colocou o Derek, né? Daí o primeiro tempo era Esquivel, Aguirre e Arthur Dias, aí Jadson e Luiz Gustavo, Benavides e o Dudu, como eu já falei para vocês. Nação, o primeiro tempo do Atlético foi ridículo. Né? O Atlético, em 45 minutos do jogo, o Atlético fez uma finalização, né? Que foi aos 44 minutos do primeiro tempo, que foi uma bola de escanteio que parou, sobrou pro Speed Mendonça, o Speed Mendonça chutou e foi para fora, não foi nem no gol. O que eu vou falar do primeiro tempo? Primeiro tempo, nação atleticana, foi um jogo feio do Atlético. O Atlético não conseguiu fazer nada. Ficou barato, né? Porque o Atlético Mineiro foi muito superior no primeiro tempo. O gol saiu a gente atacando, né? Para mim hoje o Jadson não foi bem. Perdemos a bola na nossa linha de ataque e foi um baita de um contra-ataque. Os caras conseguiram fazer o primeiro gol. E assim, gente, o Atlético não jogou bem, né? O Galo fechando muito linha de passe, o Hulk, o Hulk, Renan Lodge, né? O Quaid, um time muito rápido. O Atlético não conseguiu nada do que a gente vem vendo eles nos jogos, né? Contra o Bahia até que ele brigou, mas no primeiro tempo o Atlético não só viu, eu pelo menos, né, minha visão de torcedor, só vi um time e foi o Galo. Né? O Atlético ficou barato, né? Um golzinho só. E aí, gente, segundo tempo o daí viu que estava muito difícil, que o Atlético não conseguia fazer passe, porque o Atlético teve uma posse de bola, mas teve uma posse de bola entre os zagueiros, né? Do meio para frente no primeiro tempo o time não passou, tanto é que o Luiz Gustavo abriu o braço direto porque ninguém chegava para fazer uma tabela, ninguém chegava para se posicionar para ter uma linha de passe, né? Foi bem feio ali, Dudu mal, é, Speed Mendonça e Atlético só tentando dar chutão e os zagueiros conseguindo controlar o jogo. Né? O Atlético não jogou nada. Né? E aí mudou, né, gente? Né? O segundo tempo veio, teve três mudanças. Julimar no lugar do Dudu, Jadson no lugar do Portija. E saiu quem mais? Speed Mendonça, que daí entrou o João Cruz. E aí, gente, o Atlético melhorou. Daí o Atlético teve gente do meio, né? O João Cruz. Julimar, né? Tentou propor mais o jogo, começou a tocar ali no meio-campo, o Atlético começou a criar chances, o Atlético começou a fazer transições, né? O próprio Esquivel teve duas finalizações, né? Abriu mais o time, tanto o Benavides como o Derek, Esquivel atacando mais. E aí, gente, nos 30 minutos, né, o Scarpa fez um gol, o segundo do Galo, o Atlético tentando. E aí, gente, uma das coisas que a gente
pode falar que nesses 18 dias que o Atlético treinou, os 3 jogos que a gente jogou em casa, que tem ajudado muito o Atlético é a bola parada, né? A bola parada hoje está surtindo muito efeitos. O Atlético tem feito bastante gols, né? Foi 2 contra o Curitiba, teve também do Botafogo. Então o Atlético tem levado muito perigo, né? E na questão da bola parada, e o Atlético melhorou muito o gol do Julimar, mas foi no finalzinho, o Atlético tentou, né? O Atlético no segundo tempo competiu, tentou jogar, que o segundo tempo foi muito mal, o Atlético não conseguiu impor nada, o Atlético não conseguiu jogar nada. E aí fica complicado, né, gente? Né? Eu, como torcedor aqui do canal, falei que seria sensacional o Atlético tentar trazer pontos, mas o Atlético não conseguiu, né? Tomamos um vareio de 3-0 do Bahia, que a gente não jogou bem, e o jogo hoje, né, o primeiro tempo foi muito ruim, o segundo tempo a gente competiu, a gente brigou, a gente até conseguiu fazer um gol, mas Campeonato Brasileiro a gente tem que ter uma média e seguir uma média alta, e a gente tem que continuar, né, mantendo um patamar e um ritmo de intensidade de jogo. E eu não sei você atleticano, mas eu sinto que o Atlético sentiu muito, né? Os 3 jogos o Atlético jogou a vida ali. E com todo contra o Bahia e como Atlético Mineiro, eu senti até que fisicamente o time deu uma caída. Agora, né, contra a Chapecoense, domingo, dá para tratar todo mundo, recuperar todo mundo e a gente vencer, que vai ser importante demais. Né? O Atlético precisa voltar a vencer em casa, fazer a parte dele. E aí para a gente ver no campeonato. O ideal seria, né, 2 pontinhos. Não deu, mas o Atlético está numa margem boa. O Atlético, né, fez os três pontos aí, os 3 jogos em casa, fez 9 pontos. E a gente tem erro curto, né? Poderia falar aqui dos 2 jogos, não deu. Mas eu venho falando que o Campeonato Brasileiro é uma maratona e a gente tem que aqui levantar, né? Tirar a poeira e já pensar no jogo da Chapecoense. Para mim, né, o pior do jogo hoje foi o Jadson. Não gostei da partida dele. Muito erro de passe, muito erro ali no meio campo. E o melhor do jogo, gente, pelo gol, o Julimar, né, que entrou, fez mais uma finalização, conseguiu ajudar mais o Viveiros ali em estar com a bola, mas infelizmente, né, não conseguimos arrancar um empate, mas a gente continua bem em cima da tabela, né, estamos em 6º colocado. O importante é voltar a vencer no domingo contra a Chapecoense, mas a gente vem falando, né, até domingo tem muita coisa, e lá no sábado a gente vem para trazer o pré-jogo. Beleza, nação atleticana? Boa Páscoa, Deus abençoe vocês. Infelizmente não deu, Atlético 2 derrotas aí, mas o campeonato é uma maratona, e vamos ver domingo, a gente precisa restabelecer e ganhar o jogo. Beleza, nação? Um grande abraço, curte esse vídeo para chegar para mais atleticano, acima cap sempre, atleticano até morrer, e vamos que vamos. Valeu!